Ah, você vai assistir o vídeo, que legal! É isso aí, obrigado. Ó, não esquece de se inscrever no nosso canal e dar o joinha. Valeu? Muito obrigado. Agora vamos para o vídeo. Irmãos e irmãs, esse aqui é o último vídeo dessa série do ABC da Bíblia, o vídeo número 9, né? Estamos estudando, conhecendo a Bíblia Sagrada, né? A gente só dá valor aqui que a gente conhece, né, irmãos e irmãs? Então, aí o tema de hoje é a segunda etapa, os livros do Novo Testamento. Como já vimos, o livro lido nas primeiras comunidades das comunidades cristãs era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não estava escrito. Jesus não escreveu nem mandou escrever nada, nem os apóstolos e discípulos tinham gravador para registrar as palavras de Jesus. Os apóstolos começaram a pregar, transmitiam oralmente o que Jesus tinha feito e ensinado. Daqui e dali surgiam resumos. Tais resumos serviram de base para os evangelhos que foram escritos mais tarde, a partir do ano 70, mais ou menos. Nas comunidades cristãs também se refletia sobre o ensinamento dos apóstolos. Alguns deles, principalmente Paulo, colocaram por escrito suas orientações através de cartas ou epístolas. Assim surgiram os livros do Novo Testamento. Então, da mesma maneira que o Antigo Testamento começou com a tradição oral, né? E só depois é que tudo isso virou tradição escrita, né? O livro, também assim foi com o Novo Testamento. Primeiro, os discípulos transmitiam oralmente os ensinamentos de Jesus, os acontecimentos de Jesus. Só depois é que tudo isso virou texto, né, irmãos e irmãs? É isso aí. Então, irmãos e irmãs, hoje a gente vai ver esse lado da estante dos livros, que é o Novo Testamento, tá vendo? Aqui temos os Evangelhos e Atos, né? Aqui vemos as cartas de Paulo, né? Que são bastante, né? E tem as 7 cartas católicas, também chamadas de cartas pastorais. E temos aqui embaixo o Apocalipse, né? Vamos ver a observação de cada uma dessas partes, né? Os evangelhos são 4, né? Aqui temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E o Ato dos Apóstolos. O evangelho são 4, o evangelho só tem um, que é de Jesus Cristo. Mas temos 4 redações diferentes. O Evangelho de Jesus segundo Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, né? Eles transmitem o quê? A boa nova de Jesus, o Evangelho. Evangelho significa boa notícia de Jesus. E o Atos dos Apóstolos, ele vem contar a história dos primeiros anos da caminhada da igreja, os primeiros passos da igreja que Jesus fundou, né? No caso, a igreja católica, né? Então, aqui conta a história do início da igreja católica, né? Aqui temos as 14 cartas de Paulo. Paulo, ele era o grande missionário do povo gentil. Então, ele, quando não podia estar presente pessoalmente nas comunidades, ele escrevia cartas, né? Aí temos aqui carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, os Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né? Tessalonicenses 2. Temos aqui já Timóteo, Tito, Filemon, né?
Aqui temos Timóteo de novo. Aqui são cartas dirigidas aos pastores, aos líderes das comunidades, está vendo? Aqui temos carta aos Coríntios, Hebreus. Então são 14 cartas de São Paulo, está vendo? E as cartas pastorais, ou também chamadas de cartas católicas, temos aqui Tiago, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, terceira carta de João, Lucas. São cartas, né, orientações para todas as comunidades. Enquanto Paulo escrevia para cada comunidade em especial, aqui é para todas as comunidades cristãs daquele tempo, que servem até hoje, né? E temos aqui o Apocalipse. O Apocalipse, ele significa revelação. Esse livro é atribuído a João. Apocalipse significa revelação. O autor deste livro deseja sustentar a fé dos primeiros cristãos e encorajá-los a suportar com firmeza as primeiras perseguições, principalmente de Nero e de Domiciano, imperadores romanos. O autor usa a linguagem simbólica para que é entendida pelos cristãos. Assim, descreve a derrota dos perseguidores e a vitória final de Cristo. Não é um livro de mistérios, nem anuncia desgraças para os cristãos. Pelo contrário, é um livro que conforta e dá coragem. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então, num período de grande perseguição, né, os cristãos estavam a ponto de perder a sua fé. Então, Jesus ressuscitado inspirou esse livro a João, e João escreveu esse importante recado de Deus, que nos ensina a firmeza, perseverança, né, até o fim.